Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus queridos ouvintes do nosso podcast, O Novo Jurídico. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa Fazolo e além de apresentar esse programa, que é uma fonte de insights, eu também faço parte do Arbitralis e aqui vai um breve momento merchan, né, pessoal? Para quem ainda não conhece a Arbitralis, ela é uma câmara de arbitragem totalmente digital, com taxas fixas e acessíveis, e a missão é democratizar o acesso à justiça através da arbitragem. Se você quiser saber mais sobre como que a gente pode ajudar o seu negócio, acesse nosso site ou nos procure nas redes sociais, beleza? Ah, e claro, aquele lembrete super importante. Não deixe de se inscrever no nosso podcast, avaliar, comentar, sugerir, compartilhar o material com quem você acha que vai gostar de ter um pouco desses insights. Me procure no LinkedIn, fala assim, Luísa, conversa com fulano, conversa com Beltrano. Vai ser super legal trocar essa ideia com vocês, beleza? Mas vamos falar de que interessa, que é do nosso convidado, né? Hoje, o papo vai ser sobre inteligência artificial, transformação digital e metodologias ágeis. Só que tudo voltado ao direito. Pois é, galera do direito, tá achando aí que é só ficar estudando o CPC, que tá bom? Tem que pensar também na agilidade, tá? O nosso convidado, ele é um gênio da tecnologia e produtos digitais. Professor, podcaster também e CEO da Jurídico Ágil, que é uma consultoria especializada em aumentar a eficiência e melhorar a qualidade de vida dos advogados, escritórios e departamentos jurídicos através da inteligência artificial. Ele também possui mestrado em transformação digital, agilidade organizacional e tecnologias emergentes pela FIA Business School e tem passagens importantes pela MIT e Universidade de Cambridge. É um currículo de peso, né? De forma bem resumida, tudo isso, porque assim, se eu fosse destrinchar cada conquista desse camarada aqui, ia ter que fazer uma minissérie só para falar das conquistas e do currículo dele. Então, vou deixar resumido, depois vocês dão uma procuradinha nele lá no LinkedIn. Mas, sem mais delongas, seja bem-vindo, Leonardo Tocco. Obrigado, Luiz. É um prazer aí estar com você, estar falando com os ouvintes seus e também falar um pouquinho. A Arbitralis é uma startup, uma empresa de tecnologia jurídica que eu vi nascer aí nos primórdios e venho vindo crescendo. É uma ideia sensacional que vocês têm e eu acompanho os movimentos aí do mundo inteiro. A gente já vê alguns países mais desenvolvidos exatamente com esse tópico bem mais desenvolvidos. É legal ver que vocês têm essa bandeira levantando isso para a gente. Como você falou, eu sou um cara de tecnologia, na verdade, em 2016 eu entrei no mundo jurídico, não conhecia nada do mundo jurídico, e aí caí dentro trabalhando nas empresas de tecnologia jurídica, que a gente chama de Lawtech, Legaltech e tal, e fui conhecendo como é que trabalha o escritório, os departamentos jurídicos, o judiciário e assim vai, e sempre, como trabalhando nessas empresas, eu sempre buscando o que teria impacto no mundo jurídico muito forte, né? Além dos produtos digitais que eu estava montando, o primeiro impacto que eu vi era na parte de gestão. A gente do mundo de tecnologia, a gente já usa as metodologias ágeis, Kanban, Scrum há muito tempo, porque a gente há muito tempo atrás tinha muitos problemas de gestão e a gente não estava conseguindo entregar software rápido, e aí buscaram maneiras, e Kanban, Scrum tem sido, assim, hoje em dia não tem empresa de tecnologia que não utilize. E aí quando eu comecei a ver a realidade do mundo jurídico, eu falei, cara, se a gente implementar isso no mundo jurídico vai ter um impacto bem forte. Foi ali que eu criei a Jurídico Ágil e a gente tem feito essa transformação aí implementando Kanban, Scrum, e hoje em dia tem até tribunais, tem até várias que os juízes implementaram e é bem legal. É como você falou, tem vários conteúdos aí, quem se interessar pode buscar e é um tópico bem interessante. E aí quando o ChatGPT nasceu ali, eu falei, cara, isso também tem um impacto assim como metodologias ágeis. Apesar de que inteligência artificial não é um tema novo, e também não é um tema novo no jurídico, ou seja, STF e STJ já utilizam inteligência artificial para entender quais são os processos e fazer uma melhor distribuição de forma automática. O pessoal que faz jurisprudência, jurimetria, já utiliza inteligência artificial, mas a inteligência artificial generativa, essa tem um impacto muito grande, é mais recente. E aí eu falei, cara, isso tem um impacto bem grande, e aí eu fui estudar com ainda mais detalhes qual seria o impacto. E como qualquer tecnologia, quando a gente implementa, o mais difícil é você criar casos de uso, ou seja, para que serve isso? E, claro, o ChatGPT eu acho que a maioria já utilizou para, sei lá, ajudar a fazer um e-mail, para fazer um exemplo de viagem, mas e na prática jurídica, né? Que é o que é importante, é onde tem um impacto
E aí eu fui trabalhando e hoje em dia eu tenho curso, tenho mentorias, consultorias, onde eu implemento isso em escritórios e departamentos jurídicos, mas na prática jurídica, no cara criar uma contestação, para o cara criar um contrato, fazer legal design, pesquisar algum tema em si, extrair informação, então já dá para utilizar e tem sido aí confirmado. E a IA fica cada dia mais inteligente, né? Então, se já é boa hoje, se você já consegue fazer, é só você projetar mais à frente que vai ser cada vez mais revolucionário. Não, você praticamente até respondeu a primeira pergunta que eu ia fazer para você, mas eu quero voltar nela para te pedir até mais detalhes, porque assim, até mesmo, né, antes de te conhecer melhor e pesquisar sobre você para fazer aqui o nosso podcast, eu achei que você fosse formado em direito. E aí quando eu fui ver, tipo, peraí, não, ele é formado em TI, o cara é da tecnologia, o cara mexe com produto, produteiro, né? E só que aí você tipo, teve algum gatilho muito específico que você, ou então, né, esse gatilho que você viu ali, uma lacuna de mercado também, uma visão empreendedora da sua parte, muito maneira, inclusive, que você falou assim, cara, não, eu posso pegar todos essas metodologias que a gente tem aqui na área de produto, na área de tecnologia, e vou começar a aplicar isso aqui no jurídico. Você comentou por alto que você trabalhava no jurídico, eu queria que você contasse melhor de como que foi isso, porque falando de alguém que é formado em direito, até eu entrar nesse mundo de startup, eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Eu formei tem pouco tempo, assim, e na faculdade não é falado sobre isso. É muito assim, talvez hoje, agora, né, com o advento aí do chat GPT, tenha mais seminários e coisas voltadas, mas ainda, enquanto formação base, o direito não pensa na parte empreendedora, na formação ali do advogado, só na formação técnica e material, mas dessa parte de como você gerir melhor o seu escritório, o que você tem que pensar para poder ter um fluxo de trabalho melhor. Então, me conta aí, como é que foi essa real migração sua, né, essa real, né, inserção no mercado jurídico com o seu conhecimento aí de produto e tecnologia? Legal, acho que tem duas fases aí. Primeiro, eu trabalhava em grandes empresas em outros mercados e não, assim, eu utilizava lá dentro o departamento jurídico da empresa, da multinacional, e eu tinha visão que, pô, aquele jurídico lento, que sempre dizia não e tal. Essa era a visão que eu tinha do mundo jurídico. Eu não tinha ideia do que era um processo, contestação, sentença, essas coisas todas. Eu fui aprendendo com os advogados. E, e aí, quando me chamaram para trabalhar na primeira startup, eu queria trabalhar numa startup, ter um primeiro contato, porque, como eu disse, eu trabalhei, já liderei grandes empresas, mas não startups. Eu comecei a entender e eu acho que é importante você, quando está no mercado, entender o mercado. E aí eu fui pesquisar sobre o mercado e tal, comecei a fazer reuniões e tal. E uma coisa que eu percebi, eu acho que os advogados, aí falando de advogados, escritórios, departamentos jurídicos em geral, eles ou elas fazem muitas atividades, trabalham de forma muito individual e são muito estressados, estressadas e acham que isso é natural. E isso não é natural. Isso não precisa ser assim. Eu acho que foi essa realização que me falei, cara, isso não precisa ser assim. Ou seja, existem maneiras. Primeira coisa como eu estava te falando, que me impactou é essa questão de trabalhar sozinho. Mesmo que você trabalhe ali em grupo, você tenha ao lado de pessoas e tal, normalmente, sobretudo os softwares jurídicos também, na maneira que eles estão configurados, cada advogado, por exemplo, tem a sua própria agenda e de prazos e recebe lá da controladoria ou de alguma coisa e trabalham de forma muito individual. E isso é muito ruim. A gente, quando você coloca lá o Kanban, o Scrum, tem a colaboração, a visibilidade do que todo mundo está fazendo. Então, se você tem visibilidade, você consegue ajudar uma outra pessoa, entender a carga de trabalho, entender o que é foco. E com isso você tira o estresse. Questão de e-mails, hoje em dia é outra coisa que o pessoal está muito acostumado, de fazer gestão por e-mail. Tem galera que tem 10.000 e-mails. Cara, assim, isso não é vida. E no mundo jurídico, e eu não estou falando pelo mundo jurídico, estou falando pelo mundo que eu encontrei ali, devem ter, se a gente falar de marketing, de outros, deve ter outros pontos. E as pessoas fazem gestão, ou tentam fazer gestão por e-mail e tal. Então, assim, essas coisas, existe uma outra vida além disso, e foi onde eu quis
e a gente implementou, e aí a gente tem vários casos de sucesso que realmente, quando a gente implementa essas técnicas de gestão, e eu digo, é uma outra forma de trabalhar. Existe a forma que os advogados e advogadas trabalham, e existe a forma utilizando metodologias ágeis. Não tem, eu digo que não tem certo nem errado, porque cada um você pode ser estressado, tá? E pode ser que você goste, beleza. Acho que a maioria não gosta, só não entende que existe uma outra possibilidade. Mas também não é para todo mundo, porque é aquilo que eu te falei, é uma gestão que é muito mais colaborativa, ou seja, normalmente você coloca à vista no quadro, lá no Kanban, pode ser no Trello, no Planner, ou qualquer software, tudo o que você está fazendo, então você se expõe mais, não é todo mundo que gosta de se expor, às vezes tem gente que gosta de trabalhar sozinha e tal, então por isso que eu digo, não é para todo mundo, mas eu acho que é para a maioria e tem muitos benefícios, assim, é outra vida, você baixa o estresse, aumenta a produtividade, consegue colaborar melhor, consegue entender mais o foco, consegue ter mais feedback, que é uma coisa que todo mundo hoje em dia mais quer, porque existem reuniões de retrospectiva, por exemplo, para entender como é que foi as coisas, o que pode melhorar. Existe a reunião diária onde a gente se conecta. Então, assim, são várias técnicas e metodologias que juntas trazem essa nova forma. E por isso que tem impacto. Mas lá no começo era um teste como toda startup. Falei, cara, isso em teoria me parece que pode ser aplicado. E aí eu fui procurando casos de alguém que tivesse implementado, e aí tinha muito poucas no jurídico, e aí a gente conseguiu começar a implementar com algum inovador que a gente achou, né, de departamento jurídico, escritório. E hoje em dia é o que eu te falei, hoje em dia a gente tem escritórios que a gente implementou, ou que o pessoal fez curso de 10 mil processos que rodam em Kanban, em Scrum, como eu te falei, tem um podcast de um juiz que é aluno nosso que implementou e foi super sucesso. Na verdade, tem vários juízes que já implementaram nas varas e assim, e o sucesso é muito rápido, porque você muda as maneiras de você trabalhar e tal, e em semanas você tem esse impacto positivo aí. E é outra vida, é muito bom. E uma coisa que é muito, que enquanto você falando eu percebo também, inclusive para aquela pessoa, né, para aquele advogado, para aquele juiz, porque, igual você disse da questão da visibilidade, você vai ter mais argumento até perante ali o seu superior, a sua diretoria, no reconhecimento melhor do seu trabalho, para pedir um aumento, qualquer coisa do tipo. Então, isso é muito interessante, a gente começar a evangelizar a galera sobre isso, porque o jurídico é um pouco cabeça fechada, um pouco cabeça dura, tá? Acho que você que trabalha com a galera sabe muito bem disso. E aí, mostrar como que isso pode ser muito mais benéfico do que ficar ali dando murro em ponta de faca, isso é muito, muito bacana. Só que uma das dificuldades que eu vejo da galera do jurídico de se abrir para essas coisas novas que tem no mundo de produto, tecnologia, são os termos. Porque, cara, é muito termo que a gente já tem que gravar os termos que a gente aprende lá na faculdade, algumas coisas em latim, que assim, às vezes a gente fica assim, meu Deus, para que isso? E aí você chega no mercado, aí você tem Kanban, Scrum, OKRs, a galera do marketing gosta muito de inglesar o vocabulário todo, inteligência artificial generativa, que a gente vai falar com ela daqui a pouco também. Então isso dá um bug na cabeça, poxa. Então, para começar, para ajudar o pessoal, né, vamos começar do começo. Eu queria te pedir para você dar um conceito, né, mais básico, mais inicial, do que seria Kanban, do que seria Scrum, do que seria OKR, e de como que vocês lá na Jurídico Ágil, vocês conseguem essas metodologias que são focadas para time de desenvolvimento, produto, para aplicar dentro do jurídico. Como que funciona isso? Legal. Tem um ponto importante que a gente acaba não pensando, e depois de estudar muito, assim como eu falei, quando eu entro num tema, eu gosto de estudar até você estudar todos os temas relacionados até encontrar as raízes, né? Um tema que é importante a gente entender é que tanto os desenvolvedores, ou seja, o pessoal de tecnologia, como os advogados, são o que a gente chama de trabalhadores do conhecimento. E os trabalhadores do conhecimento não são aqueles que fazem tarefas braçais, e sim tarefas mentais. E essas pessoas, elas precisam, ou elas têm melhor resultado quando elas são gerenciadas de forma diferente do que um trabalhador braçal. E esse é o primeiro ponto, e é o que eu falo, a gente está muito acostumado no mundo jurídico a trabalhar naquela linha de produção, cada um faz um pedacinho, ninguém se fala, ninguém se colabora,
porque é uma maneira de gestão e é uma maneira de gestão que a gente chama de taylorista, que foi o cara lá que montou as fábricas lá na Revolução Industrial e deu muito certo. E se você pensar, essa é uma maneira de gerenciar pessoas como se fossem robôs, na verdade, onde você não fala com ninguém, onde você tem suas coisas para fazer e dá teu jeito, está estressado, dá teu jeito e vai. Isso é basicamente quase um robô. Só que essa maneira, lá atrás em tecnologia, também a gente tentou trabalhar dessa maneira e o pessoal se reuniu, tem um que a gente chama de manifesto ágil, onde várias pessoas que estavam tentando formas diferentes de fazer gestão e falaram, cara, não está dando jeito, então estavam procurando outras formas, criaram um manifesto dizendo, cara, talvez esse seja o caminho, e aí estava lá o cara do Kanban, estava lá o cara do Scrum, e então foi basicamente nisso, cara, não dá para trabalhar dessa forma, a gente vai buscar outra forma. No mundo jurídico não existiu esse manifesto ágil, no sentido de que é o que eu te digo, as pessoas estão muito acostumadas a andar estressada, precisa de mais trabalho, contrata uma pessoa, não melhora o fluxo, não tem que entender fluxo. A maioria das pessoas, na verdade, nem entende o que é um fluxo em si, ou seja, o que é uma sequência de trabalho, o que você precisa fazer de um ponto A até chegar no ponto B e tal. É o que você falou, eu acho que a faculdade precisa ajudar a explicar isso, é super importante. Ou se você monta o teu escritório ou o teu departamento jurídico, é importante você começar a buscar nessa parte de gestão, até porque a gente fala, a gente é de tecnologia, mas gestão também é inovação, que é uma outra coisa que a gente acha que só tecnologia é inovação. Não. Na verdade, qualquer coisa que melhore o teu desempenho é inovação. Então, aquilo que eu estava falando, o que a gente fez em relação a transformar ou adaptar para o mundo jurídico, como a gente estava falando, nós todos somos trabalhadores do conhecimento, então não é tão difícil. Então, é aquilo que ele fala, apesar de parecer que a gente tem trabalhos muito diferentes, mas o conceito do que a gente trabalha é muito parecido, foi entender o que é uma publicação, como é que a publicação entra. Normalmente é aquilo que eu estava falando, as publicações ou o que você precisa fazer está lá na agenda, e isso é aquilo que eu te falei, o grande desafio é que normalmente são agendas separadas para cada advogado e você trabalha de forma individual. O grande pulo do gato é você conseguir pegar essas atividades, e não que não estão só no teu na tua agenda do teu sistema, mas elas devem estar em post-it, estar em e-mail, estar em tudo que é lugar, e juntar tudo em um lugar único, que é o conceito básico do Kanban e até do Scrum, se você pensar, que é entender tudo que a gente tem para fazer como time e definir qual é a prioridade da semana, ou do sprint, que a gente chama que é o bloco de trabalho, 2 semanas, e distribuir entre as pessoas de forma colaborativa e começar a fazer, se encontrar todo dia para entender o que está funcionando, o que não está funcionando. No final desse sprint, que é um bloco de trabalho, que de novo pode ser 1, 2 semanas, revisar se foi tudo entregue e o que poderia ser melhor. O que eu narrei aqui é basicamente Kanban e Scrum juntos, que é o que eu gosto de colocar, que a gente usa no mundo jurídico e que a gente usa no mundo da tecnologia. E aí o fluxo de trabalho é o que a gente fala, tem desde do básico ali, que é o backlog, que de novo é tudo para você que você tem para fazer, e normalmente a gente não consegue fazer tudo na semana. É só pensar no dia a dia. Você deve ter uma lista de tarefas, eu tenho, a gente chega no final do dia, quase que não consegue fazer tudo na semana. É basicamente esse mesmo conceito, a gente dá foco no que precisa e colaborativamente entre as pessoas elas vão dizendo, poxa, eu não consegui isso, ou consegui, ou tive um insight. Então essa colaboração diária com a reunião diária e depois com a retrospectiva é muito rica porque o time cresce junto. Amanhã, se por acaso você tem que ir no médico de manhã, não é aquele caos que, cara, o que ela está fazendo e tal. Todo mundo consegue ver, está no quadro o Kanban. Aí as pessoas vão lá, assignam, você consegue ver o que está vencendo ali, o prazo, então todo mundo consegue trabalhar junto num documento, por exemplo, ou se chega alguma coisa urgente, as pessoas todas conseguem olhar isso, essa urgência, se dividem e trabalham juntos. Então, isso que é muito natural hoje em dia no mundo da tecnologia, também pode ser natural no mundo jurídico e não é tão complexo como parece ser. É só, claro, tem algumas adaptações, entender qual é o fluxo e tal, mas é possível. Inclusive, quando a gente implementa isso, essa visualização tem um aumento de qualidade, porque se o pessoal usa controladoria e controladoria tem que ficar colocando vários cheques para não perder prazo e tal, quando você tem um time que olha tudo que está acontecendo todo dia, as pessoas começam a
ter um controle melhor. Então, o que tem ali D-1, o que está para vencer, fica muito visível e o time discute todo dia, pelo menos, e as pessoas podem olhar. Então, você consegue ter menos controles e aumenta a qualidade. Então, assim, é sensacional. Eu acho que é muito parecido quando lá atrás os times de tecnologia que usavam um modelo passaram a usar naquele momento, e tem livros falando, tem o livro do Scrum, e que ele narra exatamente isso, qual a revolução que foi naquele momento que ele começou a utilizar. É muito essa maneira, essa revolução, e como eu falei, a gente tem vários casos de sucesso aí. Eu convido para quem quiser entender isso, pega algum dos casos de sucesso que a gente publica ali e vê os detalhes, e é impressionante. Eu acho que é meio que a gente está que assim, Kanban e Scrum no mundo de tecnologia já é muito natural, então para a gente é natural. Mas é legal a gente ver isso no mundo jurídico, porque você vê essa transformação acontecendo, assim, de uma coisa, e é impressionante. Até agora uma dúvida até mais pessoal minha. Todas essas metodologias, igual você conseguiu aplicar elas no mundo jurídico, que muita gente talvez nunca nem tinha imaginado, né? Pô, será que tinha como? Mas também funciona para outras áreas, sei lá, por exemplo, para uma área de o marketing, por exemplo, que é um pessoal que também trabalha com muita criatividade. Também funciona aplicar essas metodologias ágeis para outras áreas? Funciona super bem. A gente tem alguns casos, aqui o meu foco é jurídico, mas até o pessoal às vezes pede para implementar em outras áreas. A gente já implementou. Funciona para empresas como um todo, né? Empresas pequenas que precisam fazer gestão. Quando você coloca um Kanban, as coisas assim, funciona para todas as equipes. Desde que não seja muito braçal o que você está fazendo, eu acho que a grande diferença é isso. Qual é o trabalho que você gera no dia a dia? É trabalho intelectual, de pensamento, de pessoa pesquisar, que precisa colaborar, ou que pode colaborar, que dá para criar um Kanban onde você coloca ali. Mas se a gente pensar, o Kanban vem do Lean, vem do Kaizen e tal, e é um modelo Toyota de produção, ou seja, a galera utilizava isso no chão de fábrica. Então, assim, dá para utilizar. Eu lembro que no mundo do Scrum eles falam que não sei se a Boeing ou alguma empresa de aviação utiliza, então assim, dá para utilizar, eu diria que em quase que todas as áreas, sim. Claro, fazendo as adaptações necessárias, mas dá para utilizar bem. Nossa, é quase como assim, a caixa de Pandora, né? Aplicou ali, vai ser só sucesso. É, Mas ainda seguindo, né, no trabalho que você faz aí na Jurídico Ágil, né? Desde ali de 2022, aconteceu o grande boom do chat GPT, e logo depois o Gemini, o Google Bard, e por aí vai. Veio essa questão das inteligências artificiais, mas eu queria saber para você, perguntar para você, o que seria uma inteligência artificial generativa? Qual a diferença dela? Se tem outros tipos de IAs e o que faz dela uma coisa diferente? E como que usando a IA generativa e como que isso ajuda no fluxo de trabalho dos advogados? excelente. Isso é uma boa pergunta porque as pessoas confundem demais. Isso é natural confundir porque é uma coisa relativamente nova, mas é importante a gente colocar. Então, como a gente falou, a inteligência artificial já funciona há muito tempo. E no mundo jurídico também há algum tempo. E qual que é a grande diferença para a gente tentar simplificar isso? A gente tem uma IA que já funciona há bastante tempo, que é o que a gente chama de IA discriminativa. Porque a inteligência artificial, existem vários tipos de inteligência artificial. Então vamos falar da discriminativa versus a inteligência artificial generativa. A discriminativa não é que discrimina pessoas em si, mas é que ela consegue, quando você joga uma massa de dados, ou quando imagina que você joga uma massa de várias petições, ou seja, qualquer tipo de dados, ela tem a inteligência de separar isso em temas diferentes, por exemplo. Então, por que o STF e o STJ utilizam muito isso? Eles recebem um monte de petição, por exemplo, e antigamente você tinha que manualmente olhar ali a petição e falar, não, essa aqui vai para tal lugar, essa aqui vai para tal lugar. Não, hoje em dia eles têm uma inteligência artificial que eles recebem todas as petições, ou a contestação, ou o que seja ali, e aí automaticamente diz para que lado tem que ir e tal. Então, esse é um tipo de inteligência artificial que é utilizada. Mesma coisa para softwares de jurisprudência, jurimetria, eles utilizam isso para dizer qual é a melhor ementa e assim vai. Né? Então, isso já existia há muito tempo. Com a IA generativa, eles estavam tentando fazer uma outra coisa, que é o quê? Gerar
texto, ou gerar imagem, ou gerar voz, e agora vídeo, através de uma entrada. Porque normalmente, se você pensar, é inteligência artificial. Aí você tem uma entrada, você coloca uma informação e a IA gera uma outra informação. Seja indicar qual é a separação das petições que a gente falou, ou gerar um texto em si. Né? A generativa é isso, ela gera texto e tal. E por que ela impacta tanto no mundo jurídico? Em várias áreas, mas no mundo jurídico, sobretudo. Porque na maneira que ela foi construída, e como é que ela foi construída, tentando simplificar também, basicamente ela leu tudo que estava aberto na internet, ou seja, tudo que não precisava de usuário e senha. Então, no nosso mundo jurídico, leu blog jurídico, leu leis, leu ementas, leu tudo que a gente pensar, e em várias línguas, mas em português também, né? Aí ela fez o que a gente faz no nosso cérebro, que é quando a gente chama de sinapse, que é a correlação disso tudo. Não é um banco de dados, como a gente acha. Por exemplo, o Google é um banco de dados. Quando você coloca uma palavra lá que você está buscando, ele vai lá e busca no banco de dados dele quais são os links, você escolhe o link e vai lá e trabalha o que você precisar. Ele não, ele fez a correlação, ele entendeu as palavras, qual que está perto, uma perto da outra. Inclusive, depois, quem quiser, eu tenho alguns vídeos no YouTube onde eu explico isso em ainda mais detalhes, com as imagens e tal, fica bem mais fácil. Mas imagina isso, tem um monte de informação, ele faz a correlação, e sempre quando eu explico isso, eu digo, imagina uma criança de 1, 2 anos que começa a falar, ela não aprendeu gramática, ela foi exposta a um monte de palavras, de pessoas ouvindo, e ela começou a fazer essa sinapse, essa correlação, e ela começa a falar. É muito parecido o processo com a IA generativa. E aí o pai, a mãe, quem está do lado, vai corrigindo e vai ajustando, e ela vai começando a falar. Ela vai aprender gramática lá para os 7 anos, sei lá, se eu não estiver errando as datas, mas é bem mais para frente. Então, é isso, é exatamente essa maneira. E esse é um dos grandes impactos, porque a IA hoje ela tem um resultado muito parecido, ela aprende muito parecido como a gente aprende, a gente de tecnologia, a gente do mundo jurídico. Então, hoje, se você só colocar, e eu sempre falo para você ter um bom resultado na IA generativa, são 3 coisas. É uma IA inteligente, é contexto e é um prompt forte. Essa é a base para o sucesso, porque assim, tem muita gente que teve problemas na IA generativa porque não usou esse tripé, basicamente. Então, como é que é isso? Contexto é fácil, porque no mundo jurídico a gente mais tenha, ou a gente sabe explicar o que a gente quer, lá os fatos e tal, ou você tem os PDFs das petições, das contestações, então você contexto você tem, porque é importante, aí é preciso entender o que você efetivamente está fazendo. E a inteligente, e é por isso que eu gosto muito do ChatGPT, OpenAI, porque hoje, quando a gente está gravando, é a que está liderando o mercado, apesar de existir várias outras e tal, é a capacidade dela de entender o que foi entrado ali e a capacidade de sinapses, ou é a inteligência em si que ela tem. Então é super importante ter isso. E o prompt forte, existe uma maneira melhor para você escrever, para você se comunicar com esse cérebro, para que ele te traga um bom resultado. Às vezes você pode escrever uma coisa assim, uma frase simples e pedir, ele já vai te dar um bom resultado. E eu também tenho vídeos mostrando essas diferenças, até em algumas OABs onde eu dou palestra e tal, mas se você souber escrever um prompt forte, você vai ter muito mais resultado. Porque pensa isso, é como se você, de novo, existe todo aquele treinamento que a IA fez, você precisa escrever de uma forma onde você acesse uma área específica do cérebro, digamos, do ChatGPT, para ele te trazer essa informação. Então, se você quer, sei lá, montar uma contestação trabalhista, então você tem que dizer esses pontos todos. Então, normalmente eu falo assim, para escrever um prompt robusto, atue como um advogado, advogada especialista em direito trabalhista. Então você tem que ir colocando, tem meio que uma receita para você escrever, e aí ela vai te trazer uma informação muito mais rica. E é impressionante quando a gente sabe fazer os prompts, o que você consegue de resultado. E hoje em dia até existem as automações que são o que a gente chama de GPTs, que é lá dentro do ChatGPT você pode ou escrever o prompt, ou o comando que a gente diz, ou quando esse comando fica robusto, em vez de você copiar e colar toda vez que você for fazer, você pode fazer uma automação que a gente chama de GPT. E aí a próxima vez que você for fazer, sei lá, quero extrair dados do processo, em vez de você colocar o prompt forte, você basicamente coloca o PDF, clica no botão e ele já te traz os dados. E eu criei 25 robôs
tem lá de contestação, legal design, extração de documentos e assim vai. Tá lá no meu, se quiserem pegar no Instagram e assim vai, e aberto, gratuito para todo mundo entender o potencial quando você sabe extrair documento, extrair o resultado do chat GPT. Então, assim, é um impacto muito grande porque ele já consegue fazer tarefas que a gente gastaria muito tempo. E aí é muito parecido com aquilo que a gente estava falando. Sei lá, você chega um processo ou uma contestação no teu escritório e tal, departamento jurídico. Aí você precisa fazer um relatório sobre o que é esse processo. Cara, às vezes tem processos que são 600 páginas, 300 páginas, várias páginas. Quanto tempo você vai gastar para fazer um resumo sobre isso? Cara, você gastaria meia hora, uma hora, sei lá. Hoje pode fazer o teste. Vai lá nesse eu tenho um desses de extração, você coloca o PDF lá, ele te extrai em segundos. Número do processo, se tem pedidos, quem são as pessoas, réus e tal. E assim, e de uma maneira super fácil. A gente de tecnologia no mundo jurídico, para fazer isso antigamente, você tinha que taguear, que a gente falava que era marcar os documentos, tinha uma galera fazendo isso. Hoje em dia você monta um prompt bom e tem esse resultado. Assim, é muito impactante e não tem volta atrás. É o que eu sempre falo, que parece que a OpenAI é boazinha porque ela coloca, porque hoje em dia tem o ChatGPT gratuito e hoje em dia o gratuito ele tem a IA mais inteligente, porque antigamente era gratuito, mas tinha uma IA menos inteligente, não conseguia subir documento. Hoje em dia não. A tua conta gratuita você tem o mesmo nível de qualidade de quem paga. A diferença é que você consegue usar menos. A gente, quem paga consegue fazer várias conversas com ela, quem não paga vai conseguir fazer menos, não consegue criar robô, tem algumas limitações, mas em relação à inteligência você tem a mesma capacidade. Então, assim, o impacto é muito grande. E o que eu estava falando da OpenAI é que parece que ela é muito boazinha, mas é porque ela está meio que forçando a adoção. Porque, assim, se eu não gosto, a Luísa gosta, cara, ela está ganhando, tá entregando muito mais rápido, está entregando com muito mais qualidade, porque, assim, eu tenho lá, por exemplo, um robô de preparar testemunhas para audiência. Então, eu coloco lá, por exemplo, o caso e ele sugere lá 5, 10 perguntas para os dois lados, lá para o réu e para o autor e tal, e você se prepara melhor para uma audiência. Então, assim, a Luísa vai entregar mais rápido, vai estar mais preparada para resolver o caso ali. Então, assim, não tem como não utilizar. Não tem volta mais isso e cada vez é mais inteligente, cada vez mais robusta. A fronteira que a gente está começando a trabalhar agora vários cérebros trabalharem de forma coordenada, que a gente chama de agente, assim, é impressionante o futuro. Dá um outro podcast para a gente falar o que vai acontecer em poucos anos aí, de utopia, distopia e outras coisas que vêm por aí. Eu gosto de pensar falo pelo meu uso do ChatGPT, como se ele fosse o meu estagiário super inteligente. Então, assim, ele tem essa base de dados, de conhecimento muito forte, mas ele não sabe como gerenciar, né? Como é aquela coisa, né? Ele tem os melhores ingredientes, mas quem sabe a receita do bolo sou eu. Então eu vou ter que ensinar para ele como fazer o bolo, mas ele vai me entregar o melhor bolo. Não sei se é a melhor comparação, mas eu gosto de pensar nisso, como se ele fosse o meu estagiário. E aí você me trouxe uma informação. Pode falar, pode falar. Não, é só esse ponto. Ele pode, hoje eu diria que é importante a gente ter essa noção de que ele pode que ele pode errar. Então, a gente tomar esse cuidado de revisar, né? Então, eu acho que é legal a gente ter esse mindset, só que, assim, ele pode ser o teu par, mais do que o estagiário. Ele pode, dependendo do teu prompt, isso só depende desse tripé que eu falei, inteligência, a melhor inteligência que você puder usar, prompt forte e contexto, ele pode ser teu par. Ele pode, inclusive, te trazer, ele pode ser mais e assim, inteligência é a capacidade da gente reagir a alguma coisa. Em alguns temas, ele pode ser até mais inteligente que a gente. E eu dou um exemplo. Cara, hoje ele já escreve melhor do que eu, e quando eu faço curso e mostro para os advogados, aí eu mostro com dados e fatos que ele já escreve melhor. Assim, não tem como brigar com ele. Então, por exemplo, o que eu faço hoje quando eu vou montar um e-mail? Eu não monto o e-mail mais no detalhe. Eu criei um prompt para ele criar o e-mail,
eu falo o contexto que eu quero falar e deixo ele escrever. Para que eu vou gastar tempo escrevendo detalhe no e-mail se eu tenho um cara que vai criar melhor que eu? Então, nesse momento, é só esse ressalto que eu ia falar. Nesse momento, ele não é nem estagiário, então é meu par, às vezes até está sendo melhor que eu. Então, depende muito mas é importante a gente ter esse conceito de que sempre é importante revisar, porque ali no meio, e aí é uma discussão de alucinação, que é um tema importante, que até se der tempo a gente fala sobre isso hoje, mas ele é muito, ele pode ser muito mais que um estagiário nessa questão da inteligência da resposta, né? E achei genial esse seu ponto. E você falou desse tripé, né? Da inteligência artificial, de usar melhor, de ter o melhor prompt. E aí, nessa parte do prompt, como saber se o meu prompt está muito bom? É teste apenas? Você, por exemplo, que criou esses GPTs, né, muito legais, inclusive, pessoal, depois dá uma olhada lá. Eu vi um de legal design que é muito massa. Mas como que você falou assim, não, cara, isso tá muito bom, tá tão bom que eu vou lançar porque, pô, ficou muito bom. Ah, como é que você sabe que esse prompt seu do e-mail que você usa, ele tá muito bom e você não precisa mexer nele mais? Ou você tá sempre mexendo também? Excelente. Excelente pergunta. Isso vem daquela questão que a gente falou de mentalidade de startup, tentativa e erro, e saber que sempre pode ser melhor e tal. É, tem uma receita, mas essa receita eu fui aprendendo também, e sempre vou aprendendo mais. A IA ela não vai dar sempre a mesma resposta, então a gente precisa dar manutenção. É aquilo que eu te falei, eu tenho esses robôs abertos, mas na verdade eu tenho até vários robôs abertos em várias línguas no mundo inteiro. De vez em quando eu tenho que ir lá dar uma olhada e ajustar algum termo. Então a gente tem que estar sempre ajustando esses temas. É, então, como é que eu sei que a qualidade está boa? É fazer o prompt, né? Ter o resultado e ir olhando ali o que não ficou bom. E eu sempre digo, hoje em dia, e eu posso afirmar, a cada dia, assim, todo dia eu trabalho umas 2, 3 horas com prompt, com bem denso ali. Se o resultado hoje em dia não foi bom, não é por causa da inteligência artificial. Foi a gente que não fez um bom prompt ou não fez alguma coisa daquele tripé. Isso eu posso cada vez mais afirmar, porque é o que eu falei, eu trabalho muito com ela todos os dias. Ou às vezes a gente quer que ela faça, achar, sabe, em relação ao fluxo, porque isso de entender fluxo também ajuda na IA. Porque basicamente, como é que você monta um prompt? Cara, e como é que eu faço com os escritórios, por exemplo? Eu vou lá no trabalhista ou no civil e tal, entendo como a pessoa trabalha, e aí vou pensando, pô, se você faz isso, pô, então eu poderia criar um prompt, um robô, que é o que eu falei da automação para ela. Então, vou dar um exemplo bem prático disso. Trabalhista, que é uma área que eu trabalho bastante. O cara tá falando, poxa, às vezes eu tenho muito. Seria legal se eu tivesse um médico do trabalho me ajudando, porque às vezes as pessoas, os funcionários, né, que entram contra não se diz, né, mas que fazem uma demanda na empresa, querem algumas coisas e ali não parece certo e tal. E a gente criou é, dois GPTs, dois robôs, um médico do trabalho e outro de segurança no trabalho, por causa de questão de ergonomia e tal. E eles trazem informações e complementam o advogado e tal. Então, assim, dá para criar, e às vezes, quando eu converso muito com escritórios, departamentos jurídicos, eles falam, não, eu quero usar os meus dados e tal. Assim, tem maneiras, você pode utilizar os teus dados, mas para muitas coisas no teu dia a dia, ele não precisa dos teus dados para te dar uma boa informação, entendeu? E é muito tentativa e erro até e vai refinando até chegar um momento que o prompt está legal e aí a gente começa, aí a gente coloca em produção. E o que é legal é que a partir daí, quando você cria esse robô, aí ele é replicável para todo mundo do escritório ou do departamento jurídico e tal, e aí você tem um ganho para todos e tal, né? Tem sido sensacional isso. E você comentou, porque eu adoro ficar pensando nessas previsões, dos possíveis cenários que nós teremos daqui a um tempo, né? Tanto utópico, tanto distópico. Espero que não seja um distópico. Mas o que você enxerga como o futuro da inteligência artificial? E aí, no geral, tanto da inteligência, né, nesse geral, como também essas voltadas para o jurídico. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Tá.
é difícil prever as datas das coisas que vão acontecer, digamos assim, né? Mas é muito provável que as coisas vão acontecer e até a OpenAI lançou recentemente os níveis de maturidade, até alcançar, porque assim, o que a OpenAI está buscando é um nível de inteligência que eles chamam de inteligência artificial geral, que você tem um problema, ela vai resolver de cabo a rabo. Hoje a gente consegue resolver de pontos bem específicos, e é o que eu falo, é importante a gente entender isso também. É importante a gente separar pedacinho a pedacinho da atividade que a gente faz e criar prompts bem específicos. Se a gente quer criar um prompt, e normalmente quando eu converso com advogados, eles querem resolver, cara, desde que entrou a publicação até fazer a contestação em um prompt. Isso não funciona bem. Você tem que fazer vários. Você pode até fazer, tem maneiras ali dentro do ChatGPT de você fazer que a gente vai interagindo, eu vou chamando prompts ou comandos ou robôs ali dentro daquela conversa e ele vai me resolvendo áreas específicas. É como se eu te falei ali, por exemplo, essa questão do médico. Imagina que você recebeu um pedido de um funcionário lá que fez um pedido, aí você chama, coloca esse contexto, chama o médico do trabalho para entender, ele dá o parecer dele, depois você chama o de segurança do trabalho e depois você chama um que vai criar uma contestação ou e-mail. Eu usei 3 robôs ali para nessa sequência. Isso é importante. Não, você achar que ele vai resolver do cabo a rabo, você tem um risco maior de alucinação e algumas coisas ali. Então é importante a gente conhecer, ter essa visão aí de como é que ela trabalha e tal. Mas o que vai acontecer? Está sendo muito exponencial, está crescendo muito. Eu acho que. E é interessante que as pessoas também têm no mundo jurídico essa visão de que eu sou boutique no sentido que você trabalha mais handmade, ou seja, você trabalha ali mais no processo, não é tão automatizado e tal. E com essa conversa toda, talvez você tenha percebido que o impacto maior vai ser nos escritórios boutique, porque quem faz automação, aqueles contenciosos de massa, cara, o cara já está com 500 mil robôs trabalhando ali, as pessoas que trabalham ali já criam algo bem específico e daqui a pouco vai ser mais automatizado ainda. E eu não vejo, assim, tem algumas áreas que você pode utilizar a IA generativa ali, mas não são tantas como você pode utilizar no pessoal que é boutique, nessas relações que você vai criando, em criar um melhor documento, criar uma melhor estratégia, e você gasta muito tempo nisso, então o impacto vai ser exatamente nos que não são tão automatizados, e é super importante isso. As pessoas acham que não, porque eu sou. Inclusive é só você olhar qualquer pesquisa que hoje em dia sobre IA generativa, quando eles falam de impacto, o impacto não vai ser no cara ali do atendente, do caixa e tal, porque você vai sempre pedir, ou quase sempre, dependendo do país, ainda você vai precisar de atendente por muito tempo. O impacto vai ser no cara ali, que é o que a gente estava falando, de advogados, por exemplo. Ou seja, se você começar a conseguir resolver ali com o chat GPT, você vai precisar de menos advogados e tal. Então, assim, eu acho que no futuro, a gente só não pode dizer quando, a gente tem que pensar seriamente em coisas que parecem meio doidas, tipo renda universal e tal, porque vai ser, é, vai ser o futuro. E é interessante porque eu tenho filhos aí entrando na faculdade e a gente fica pensando o que vai acontecer com essa galera, ou para que lado vai. Cara, é muito incerto. Mas o certo é que, assim, hoje já dá resultado, assim, impressionante e a velocidade que isso está crescendo por causa dos investimentos e tal é gritante. Então, que o mundo vai ser bem diferente. E é aquilo que eu te falei, tem impactos muito positivos e impactos potencialmente muito negativos. A gente precisa começar a pensar. Tem vários países que já estão nesse caminho e tal, mas e é só você olhar. é, Acho que o Brasil acordou, vi notícias recentes aí que é, o governo está começando a utilizar e a Advocacia Geral da União começando a utilizar e o judiciário já está muito forte nisso. Então, assim, eu acho que os advogados de escritório, departamentos jurídicos e tal, que ainda têm o receio, olha para o judiciário está muito focado nisso e vão estar. E eu acho que é isso que é interessante. Não adianta a gente tem que começar a se preparar para ter os juízes começando a entender as petições, de um nível muito, analisar as petições de um nível muito mais
E aí um outro exemplo de uso, que eu acho que essas são as coisas sensacionais que a gente não tem noção. O que você pode fazer, por exemplo? Cara, você pode baixar as petições que são vencedoras, e se eu falar algum termo jurídico meio errado, me corrige, porque eu gosto de aprender e sou de tecnologia. Mas basicamente, para dar uma ideia do potencial que você pode fazer hoje, que a gente não tem noção. Você pode baixar, você está fazendo alguma contestação, você pode baixar em alguma área específica, você pode baixar as petições ou contestações vencedoras tentar entender o porquê que foram vencedoras, carregar isso tudo dentro do chat GPT e criar um GPT, ou seja, um comando, para que ele revise a tua contestação ou a tua petição com base naquelas vencedoras para tornar ela mais vencedora. Então, assim, é um mundo quando a gente começa a entender as possibilidades e esse é um exemplo de, cara, isso tem um potencial sensacional, porque você vai ter uma contestação, uma petição melhor, e ele não necessariamente está utilizando o teu dado. Você poderia ter baixado ali vencedoras do. Então é importante isso, que eu acho que a barreira que eu tenho mais visto é o pessoal falar, não, tem meus dados, cara, os dados são importantes, tem maneira de utilizar, mas não é só isso, já dá para fazer assim um mundo de coisas sem precisar dos dados que você tem. Genial. Nosso tempo que está acabando, mas de antemão eu quero te agradecer pelo papo. Eu sinto que eu já aprendi muito, eu já estou assim, que isso, já quero tentar criar vários prompts aqui no GPT. E o tanto que isso é importante, e só fazer um comentário, você disse dos escritórios boutiques, né? Eu acho que, eu concordo muito com você, que principalmente eles, e até aqueles advogados que são, tipo, são dois amigos que têm uma sociedade juntos, eles vão ser os mais positivamente impactados se eles começarem a aplicar tantas metodologias ágeis, igual você trouxe, quanto o uso da inteligência artificial, porque é aquela coisa, como eles têm menos recursos financeiros e, consequentemente, menos tempo, quanto mais eles conseguirem otimizar o trabalho, é melhor. Porque aquele escritório gigante de massa, ele já tem esse conhecimento do fluxo, e ele tem você falou que eles têm muitos robôs, eles têm muita gente também. Eu já estagiei em escritório de massa, assim, parecia que eu estava no chão de fábrica, parecia que eu estava na Fiat, construindo carro. Então, acho que galera aí que está ouvindo, vocês mesmos que estão pensando assim, mas poxa, eu tenho que pensar em inteligência artificial. Cara, pensa nisso como um auxílio, não como mais uma demanda, mas sim como um auxílio para te ajudar. Não, e eu tenho um exemplo bem legal disso, e é exatamente isso. Você vai precisar investir um tempo, sim, para estudar, para aprender, só que o tempo que você aprender, assim, vai ser. O impacto positivo que você vai ter é enorme, e eu diria, não tem nada que você possa hoje estudar que vai ter tanto impacto como aprender inteligência artificial. E eu vou dar um exemplo que você falou. Eu tenho um grupo de alunos e tal, que a gente tem um curso, e um deles, que inclusive é autônomo, quando ele começou a perceber o potencial dos prompts GPTs, ele falou, cara, então eu posso fazer uma razão final, uma alegação final com isso. E eu nem sabia o que era isso, é quando que eu digo quando a gente aprende, que eu estou aprendendo com eles, né? E aí eu falei, cara, sim. Aí eu fui entender que assim, simplificando a linguagem de leigo, é um resumo de tudo que aconteceu, né? E aí a gente foi estudar e montou um prompt, e hoje em dia, eu acho que até que eu tenho nesses 25 um deles, que é a alegação final, ou razões finais. E hoje em dia existe um prompt, existe um robô que faz razões finais ou alegações finais. Então, assim, um cara autônomo que estudou, imagina o tempo que ele gastava para fazer isso, e hoje o tempo em segundos ele tem uma alegação final. Talvez não vai ser a que ele vai enviar, mas, cara, pelo menos 50, 60% já é. E esse que eu acho que também é uma outra coisa que a gente precisa começar a entender. Não precisa ser perfeito, cara. Imagina que você tivesse um estagiário do teu lado, ou um cara júnior, você teria que revisar, você teria. Então, assim, não vamos esperar o perfeccionismo, porque quando chegar o perfeccionismo, a gente já está fora, porque a galera que já está usando já está na vanguarda, entendeu? Então, assim, serve para desde o cara que é autônomo até os grandes escritórios e departamentos jurídicos. Ganho é para todo mundo. É isso que eu falo. Tem dúvida? Usa um robozinho lá que está pronto para você e olha a diferença de resultado e o tempo que você gastava e que você gasta. Aí você vai ver que, cara, não é para amanhã, não, é hoje o negócio. Então tá, sou lá advogada e tô querendo começar a estudar. Por onde eu começo? Tem vários cursos hoje em dia, tanto em YouTube e tal.
acho, então você pode tentar aprender, se você começar a buscar em vários lugares, você vai começar a aprender um pouco. Se você quiser ir mais rápido, aprender mais rápido, busca um curso. Curso e comunidade. Eu gosto muito da comunidade porque começa a criar essas insights e tal. Que eu tenho também, se quem quiser procurar, existem vários outros. Claro que eu gostaria que tivessem comigo, mas busque qualquer um. Mas o ponto isso é igual Word, não existe mais como não usar Word. Vou fazer um negócio datilografado. Cara, não existe mais isso. Isso é igual aqui com inteligência artificial. Não existe maneira de dizer que você não vai usar. Pode ser que você demore mais e aí você vai ter um impacto maior, porque as pessoas vão entregar mais qualidade, vão entregar mais rápido e tal. Mas uma hora você vai ter que usar. Não tem decisão. Parece que a gente tem decisão para isso, mas não tem. É só você começar a ver os resultados, você vai perceber que não é uma decisão mais nossa. É meio doido isso, que daria outro podcast também, mas não é mais uma decisão nossa se a gente vai utilizar, não. Não, é igual a questão da internet ali. O pessoal ficava assim, não, esse negócio de internet não vai dar em nada. Quem não começou a usar lá atrás, cara, ou você usa hoje, você não tem como você, sei lá, se você tiver uma mercearia no bairro da sua casa, é importante você usar a internet. Você tem que saber usar a internet. Eu falo isso porque meu pai é um cara do interior. E ele era muito contra computador, ele era muito cabeça fechada. E aí eu ficava assim, pensando, gente, não, tem alguma coisa aqui, não tem como a gente ficar parado, porque a internet ela vai atropelar. Ela não vai, nem que você vai passar ali, ela vai te atropelar. E é o que a gente vê hoje. A gente teve esse apagão aí da semana passada. Olha que, assim, parou o avião. Parou ali, ó, teve problema nisso. E hoje, se por um acaso, até eu fico pensando, gente, se por um acaso aqueles cabos lá de internet que passam debaixo dos oceanos, por um acaso o peixinho for lá e comer esses cabos e acabou a internet, o mundo para. Vai ser assim, eu não gosto nem de imaginar que dá gatilho de ansiedade, mas e a IA vai por esse mesmo caminho, com essa diferença de ser mais exponencial, que a internet ela ainda foi caminhando um pouco assim a É, passos mais lentos. Agora pô, há 2 anos atrás a gente tava falando, o GPT veio surgindo. Agora a gente já tem coisa demais da conta. é. Muita E coisa. não é necessariamente negativo, da maneira que eu tô falando que não vai existir mais possibilidade de não utilizar, parece meio negativo, mas, cara, isso é positivo, porque, assim, coisas que você vai ter a opção de daqui a pouco trabalhar em vez de 8 horas ou 10 horas, 12 horas, trabalhar 4 horas e entregar o mesmo resultado. E curtir mais a natureza, fazer outras coisas. Então, isso é positivo, não é negativo, entendeu? É só a gente realizar que não tem mais como não utilizar. E hoje ainda é um diferencial se você começar a utilizar, porque ainda relativamente poucas pessoas estão utilizando. Então, se você souber utilizar bem, você vai estar cada vez mais na frente. Você vai conseguir mais clientes, vai entregar com mais qualidade, vai entregar mais rápido e assim vai, né? Muito bom, Léo. Então, para encerrar agora, real oficial, o nosso papo, eu sempre gosto de pedir para os nossos convidados uma indicação de um livro, um filme, de uma novela também, não sei se você é noveleiro, mas uma indicação, o livro é sempre mais legal, né, para a gente estimular a galera para leitura, que você acha que é importante compartilhar. Aí pode ser tanto livro técnico, pode ser livro de algum livro, né, que você gosta de ler no seu tempo livre, mas o que você indica para a gente hoje? Eu tenho uma indicação controversa. Estava até procurando, olhando aqui atrás, porque eu estava vendo se ele está por aqui ou não. Eu estou lendo a biografia do Elon Musk, que é um cara que é muito controverso. Tem muita gente que gosta e tem muita gente que odeia. É bem assim ele, né? Mas a gente não pode negar que ele está criando, está entrando em áreas que a gente nem pensava que poderia acontecer. Foguete da ré, ir para Marte. Outro dia eu li que o pessoal da NASA está tendo problema com astronautas lá, talvez chame a empresa dele para resgatar os astronautas. Então, assim, ele está fazendo coisas remarcáveis. E tem muita gente que não gosta porque ele é meio, digamos assim, estranho em algumas coisas, né? Mas eu acho que é importante a gente ter esse contexto que se a gente for olhar os caras que hoje a gente idolatra, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, qualquer um desses, eles eram excêntricos também em alguns pontos específicos, né?
E também o Elon Musk teve uma vida conturbada quando ele na adolescência e tal. Tem alguns motivos bem interessante, por isso que eu acho bem interessante. Eu adoro biografia e estou tentando entender ele mais ainda. Porque o que eu sempre digo é, eu acho que a gente não viveu e gostaria com certeza de ter vivido na época de Leonardo da Vinci, desses caras super pô, do lado do cara. E eu acho que a gente está vivendo numa época de um cara desse, e não existe, não é só Elon Musk, existem milhões de pessoas que estão fazendo coisas muito sensacionais, eu acho que ele é só um dos exemplos, e eu acho que a gente está vivendo, a gente só vai realizar qual o tamanho do impacto desse cara muito à frente. E então eu acho legal a gente ter essa perspectiva diferente, mesmo quem não gosta, perceber que, cara, é um cara diferente que está trazendo uma visão diferente. Talvez a gente pode nem gostar ou não gostar, mas e aí eu não estou falando para que gostem dele ou não, estou falando só para que entendam que ou a maioria desses caras que criaram coisas sensacionais, se você estudar a biografia deles, tem várias coisas controversas ali também e tal, né? Então só para a gente entender, pegar os pontos positivos e entender que cada um é ser humano, no final é ser humano que tem partes boas e partes que poderiam melhorar muito, né? É aquela coisa de conhecer a história e você faz a sua análise crítica e pega aquilo que te interessa para você. Mas realmente, o Elon Musk é um cara que vem fazendo. E aí também não é falando bem ou mal dele, mas é inegável que ele é uma personalidade muito, muito ativa do nosso tempo, muito importante do nosso tempo. Tanto ele, né? Tem seu nome é o outro carequinho lá que vai para o espaço também. E gostei da indicação, vou procurar ler, depois eu te conto. Mas, Léo, muito obrigado pelo papo. Eu aprendi demais com você, de verdade. Foi assim, uma escola aqui hoje. Espero que a gente retorne para esse papo no futuro para falar mais sobre IA generativa, sobre prompts de comando. Procurem o Léo no LinkedIn. Ele posta muita coisa legal lá. Ele também tem um podcast. Vi um vídeo seu recentemente, a gente não falou aqui hoje, mas sobre a questão da AGU, do recebimento de precatórios. Então, sei que você tem um vídeo sobre isso. Pessoal, vai lá no canal dele. Veja esse vídeo, é um vídeo muito importante. E muito obrigado, de verdade. Vou deixar esse espaço final aqui para você se despedir e agradecer. E, pessoal, a gente se vê no próximo programa. Não, é um prazer. Ótimo, foi ótima conversa. Quando é boa conversa, a gente não percebe que passou tanto tempo, então acho que tem uma boa indicação aí. Eu crio bastante conteúdo, queria estar criando mais, mas eu estou acabando de fazer uma parte nova da parte de inteligência artificial que cresceu muito e mudou muito. Eu estou ajustando o curso, a gente vai relançar. Então, estou no LinkedIn, procura jurídico.ágil no Instagram, que tem também bastante coisa. Eu tenho muito, como eu falei, podcast, YouTube e várias coisas, acho que vale a pena colocar. E vale a pena entender esses dois impactos, metodologias ágeis e a generativa no mundo jurídico, na minha cabeça, são os que têm muito impacto aí. E está muito na nossa mão, não é coisa cara que você tem que comprar, não sei, cara, com pouco investimento você já tem resultado. Então acho que vale bem a pena aí. De novo, um prazer estar falando com você. Ótimo estar com o podcast de vocês e eu super gosto do trabalho de vocês, acompanho. Parabéns aí.